No vídeo anterior eu falei sobre como Deus usa as dificuldades para nos proporcionar o propósito dele. Eu estou aqui no estacionamento esperando essa chuva passar. Eu já estou há mais de 1 hora esperando estacionamento para entrar no trabalho. E eu gravei o vídeo anterior justamente por isso. Eu disse assim, vou gravar mais esse. Eu vou fazer um giro sobre alguns assuntos. Primeiro eu falei sobre o Roberto, né, do Pico do Paraná. E agora vamos falar dessa questão do Wagner Moura. São dois assuntos que as pessoas estão falando. Mas assim, o que é falar de cinema, né? O cinema, ele é um convite emocionante. Nós que somos cristãos temos que discernir o que é trabalhado nas séries, nos filmes, na sétima arte. Ela tem falado a verdade de Deus? Ou ela tem servido de instrumento de ideologias, de liberalismo? Mas antes de tudo eu quero deixar algo claro. Esse vídeo ele não vai falar sobre o ator, o Wagner Moura, algo específico nesse sentido. Não vai estar falando de esquerda, criticando a esquerda, a Lei Rouanet, nem direita. A gente não tem esse propósito aqui. Nem atacar pessoas e nem atacar grupos. Embora algumas ideologias sejam, sim, nefastas à fé cristã. Vamos falar das verdades de Deus. Vamos atentar para as verdades de Deus. Isso é mais importante. Que mensagem a sétima arte tem transmitido e tem normalizado? As suas histórias, a gente sabe, nunca são neutras. Elas sempre ensinam algo sobre o homem, sobre o bem e o mal, sobre redenção, sobre o que eles consideram que seriam redenção. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal O Homem Reformado. Aqui nós acreditamos em uma coisa, que os homens reformados estão sempre se reformando, buscando seguir o caminho de Deus e não o seu próprio caminho. O cinema sempre foi uma ferramenta, assim como várias mídias. Ele retrata o drama humano, o sofrimento, a culpa, o desejo por sentido da vida, assim como a literatura e os existencialistas, filósofos tratavam. A sétima arte ela contempla tanto grandes épicos, dramas, inclusive dramas modernos, pegadas contemporâneas, buscando tocar muitas vezes a alma humana, não no sentido mais espiritual, mas às vezes no sentido do intelecto. O problema nunca foi esse arrebatamento que a sétima arte nos traz, né? A questão prazerosa. O problema é o critério que ela tem usado para guiar as histórias, guiar as narrativas. Então, o que mudou nas narrativas modernas? Hoje o cinema ainda fala de dor, conflitos existenciais, mas muitas vezes ele remove algumas coisas que são fundamentais. A culpa real. O erro sempre tem explicações psicológicas, sociais. Não são histórias carregadas da moralidade cristã. 2. Juízo. O mal ele é sempre mal compreendido, mas raramente é confrontado os pecados. É apresentado ideologias que as pessoas consideravam como incorretas, elas são implementadas como normal. Como, por exemplo, ideias abortistas, ideias woke. Isso está muito presente. Eles têm mudado até mesmo histórias clássicas como Branca de Neve, Pinóquio, esses clássicos dos Greens, esses clássicos que tinham outras pegadas, uma outra espécie de lição ali no final. Eles mudaram totalmente para isso se moldar a agendas. O personagem ele é redimido sem arrependimento, sem confissão, sem uma transformação. São anti-heróis. E a Bíblia fala que ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal. Qual é o problema desse herói? Ele muitas vezes traz identificações. O herói moderno às vezes sofre, mas ele não se arrepende, ou ele é guiado e transmite as suas ideologias nefastas. Ele justifica os seus erros, ele justifica o seu pecado. Nem é chamado, obviamente, de pecado. Na verdade, esse pecado vira identificação. O erro vira vitrine para os fãs que assistem. Tu cria narrativas perigosas de redenção sem cruz e de contemplar os erros como coisas boas
Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há redenção. O evangelho, ele sempre passa por cruz. Já a sétima arte tenta passar fora dela, na verdade coloca suas ideologias woke, fala de aborto de forma incorreta, sem contar as moralidades sexuais que acontecem. Quantas vezes você estava assistindo um filme de herói da Marvel ou um filme que você não imagina que possa ter uma cena de sexo explícito e de repente isso aparece. Você ainda quando era mais jovem até se constrangia quando seu pai ou sua mãe chegava e te via naquela situação, porque os filmes antigamente não eram assim, se era de ação, era de ação, o Rambo, enfim. Hoje em dia não, os filmes, você pensa que está assistindo um filme por conta de uma questão e de repente aparece lá. Você assistiu um filme desse em família, como já aconteceu na Netflix ou em outro streaming, quando chegava nessa parte você tinha que ficar pulando, obviamente você não ia deixar que seus filhos, seus sobrinhos, suas crianças ali presentes fossem assistir isso, essa podridão. Tanto Douglas Wilson em um livro, Reformando o Casamento, e John Piper, que eu não me recordo em qual livro, ele fala aquilo que Jesus fala sobre nós pecarmos com os nossos olhos, adulterarmos com os nossos olhos, é totalmente verdade. Isto é muito sério. Quando assistimos uma cena de beijos, de intimidade, ainda que não seja o sexo explícito, como acontece no filme, aquele tipo de filme, ainda assim você está pecando, porque você está vendo uma intimidade que não é sua, ainda que seja representando. Isto é pecado, irmãos, isto é uma coisa séria. Você tem que discernir a cultura sem fugir dela. O cristão, ele não é chamado a fugir da cultura, estamos aqui imersos, né? Mas a gente tem que ter o nosso discernimento. Paulo citou até mesmo os poetas de Atenas, mas ele julgava tudo à luz da verdade das Escrituras. Examinai todas as coisas e retém o que é bom, já fala em Tessalonicenses 5:21. Discernimento não é sempre estar demonizando qualquer coisa, mas também não é você absorver tudo. O problema não é exatamente assistir só coisas cristãs, mas engolir uma cosmovisão sem se perceber disso. A Bíblia conta uma grande história: criação, queda, redenção, restauração. Nela, o homem é responsável. O pecado, ele é real, ele existe. A culpa humana existe como seres caídos que somos. Mas há uma esperança. A esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é uma esperança construída por nós enquanto seres humanos. Ela pertence a Deus. A salvação pertence somente ao Senhor. Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então, o que isso exige de nós? Exige discernimento de que nem tudo que vai nos emocionar, até mesmo às vezes fazer nós chorarmos ou nos identificarmos com o protagonista, está nos edificando. Temos que ter firmeza doutrinária. Sem Bíblia, qualquer história vai parecer bonitinha ou vai agradar a gente, nos emocionar. Então, seja firmado nas Escrituras Sagradas. 3. Maturidade masculina. Homens cristãos não vivem de emocionalismo, eles vivem da verdade bíblica. A sétima arte não perdeu talentos, mas perdeu a referência correta. O nosso chamado não é cancelar cultura, mas é discerni-la à luz da santa palavra de Deus. Aqui, os homens reformados, eles são chamados a se reformar segundo as Escrituras. Se esse vídeo te edificou, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e também compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante, inclusive para que outros homens tenham acesso a esse conteúdo. Nunca esqueça, o discernimento sempre é necessário. E eu quero te convidar também para assistir esse vídeo que está aparecendo agora.